Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é a JKNS, trazendo novamente para vocês mais um projeto. Dessa vez é um projeto de hidrossanitário de um edifício que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é composto por um subsolo, que tem garagem, um térreo, mais um andar de garagem, 2 andares de lazer, sendo que um contempla a piscina, e 12 apartamentos duplex, que no caso compõem 24 andares. Então, 9 andares iniciais de áreas coletivas e comuns, tendo comércio, garagem, área da piscina, área de festas, academias, cafés, e depois 12 apartamentos duplex de luxo, e ali em cima, né, casa de máquinas, barrilhete e o reservatório. A gente vai comentar passo a passo sobre algumas dessas pranchas, sobre o cálculo, o detalhamento para vocês. Então, vamos nos acompanhar. A primeira coisa que a gente faz para começar a dimensionar um cálculo de produto sanitário é saber o consumo diário de água que aquele edifício vai ter. Eles são separados dependendo da utilidade que o edifício vai ter e também do padrão dele. Como a gente está tratando em apartamentos, é considerado 200 litros de água diário por pessoa. E considera-se também 2 pessoas por quarto, exceto de empregada, que daí é considerado só uma. Nesse projeto em questão que a gente está tratando, se trata de 12 apartamentos. Cada apartamento contém 5 suítes, no caso, 10 pessoas, e mais um quarto de empregado, que seriam 11 pessoas. Totaliza 132 pessoas no edifício todo. Essas pessoas que moram ali, que têm um apartamento, vai ter um consumo estimado diário de água de 200 litros. Também tem outro cálculo, que são os 9 andares que a gente tem abaixo, que é destinado à área de lazer, área comercial e garagem. A gente tem, em média, naquele apartamento, 1.000 metros quadrados de área comercial. E de acordo com a tabela da norma também, quando é área comercial, é considerada 50 litros diário por pessoa. E como a gente não tem exatamente como estimar por quarto, igual apartamento, a gente estima por metro quadrado, que seria uma pessoa a cada 10 metros quadrados, que resultou 100 pessoas com consumo de 50 litros por dia. Fazendo essa conta, a Nicole conseguiu ter a nossa demanda diária de água. E aí ela vai explicar certinho como é que ela fez esse cálculo e as reservas para chegar no dimensionamento do nosso reservatório. Bom, então, como foi falado antes, a gente fez ali o cálculo, né, aproximado, né, uma área aproximada do edifício para saber quanto seria ao total a área dele, para poder fazer o cálculo do alimentador, né, para alimentar ele com água. A gente fez ali dos estabelecimentos comerciais, que seria o subsolo e o café, para poder fazer esse consumo diário de cada um, que é como está ali na planilha, né, os estabelecimentos comerciais, que foi a gente tirou a área aproximada para poder fazer o consumo diário aproximado de cada um. Ali no apartamento a gente fez com uma população, como ela disse, de 132 pessoas. O CD, que é o consumo diário, seria de 26.400 litros por dia consumido pelos apartamentos, né? E o do edifício público, as partes públicas ou comerciais, seriam de 5.000 litros e 50 por dia, né? Então, totalizando isso, seria 31.000 litros 450. Ali no alimentador predial, né, a gente fez o cálculo com o escoamento de 0,6. Ele dá, como está ali na tabela, né, 27,79 milímetros, porém a gente adotou o de 40 milímetros para o nosso projeto. E depois de todos esses cálculos, a gente fez o cálculo da reserva, no reservatório superior e o inferior. O reservatório a gente adotou, como está na norma, a gente colocou até um pouco mais, a gente botou 3 dias e aumentou o percentual, que seria de 40 para 50. E o RTI está na norma, que é de 20 metros cúbicos, então no reservatório superior nosso deu de 36 metros cúbicos e no reservatório inferior de 79 metros cúbicos. Então, ali sobre a reservação, que é o cálculo que a gente fez para a reserva para durar 3 dias, a gente usou 50%, né, do que foi calculado para poder suprir a demanda nesses 3 dias. E esse 50% é só na parte do superior, do volume do reservatório superior, que dá 36 metros cúbicos.
Depois desse primeiro dia, a gente vai utilizar só o reservatório inferior, que é de 79 metros cúbicos. Esse RTI de 20 metros cúbicos, a gente utiliza ele conforme a metragem quadrada do edifício. Então, conforme ali está na tabela ali, né, da reservação, que é a reserva que a gente vai utilizar para 3 dias. Esse cálculo, esse 50% vai ser usado no reservatório superior, que é os 36 metros cúbicos. Ele é o que a gente utiliza durante o primeiro dia, os outros dias a gente vai utilizar no reservatório inferior, que é de 79 metros cúbicos. Esse RTI ele vem da metragem quadrada do edifício, e aí conforme a norma INR 7 dos bombeiros aqui de Santa Catarina, então a gente usa 20 metros cúbicos. Essa é a nossa planilha de dimensionamento das nossas primadas. Ela tem os cálculos de tubulação, de velocidade, de diâmetro interno e externo e também da nossa vazão. Todos os valores que estão nessa planilha estão em conformidade com os nossos limites estabelecidos pela norma NBR 8160. Quanto à vazão, é admissível a porcentagem de ocupação e extensão que permaneceu inferior a 50%. E pode olhar ali, ó, que no final, embaixo da tabela tá ali, ó, obrigatório e ideal de velocidade, ele tá já marcado. Sim. Ali, e de perda de carga ali também tem ali. Gente, essa planilha ali, esse cálculo é o cálculo que a gente precisa para saber o peso relativo e a vazão das nossas tomadas de distribuição. O que acontece? Cada UHC ou item sanitário que vai receber essa tomada, ele tem tabelado o percentual de um peso relativo que ele vai fornecer para essa tomada e a vazão no litro. A gente faz um somatório de todos esses itens que a gente tem no ambiente para a gente saber o peso que essa tomada vai ter por apartamento. Por exemplo, no nosso apartamento aqui, que é um duplex, o preço ficou em aproximadamente 20,4. A gente precisa disso, do peso relativo, para a gente ir calculando se não vai ter uma perda de pressão na distribuição, se a vazão não vai sair faz parte do cálculo para a gente saber se está dentro dos conformes ou não. Como é um prédio muito alto, né? É um prédio alto padrão e ele é muito alto, muito difícil a gente vai ter problema de pressão na obra. Porém, a gente faz todos os cálculos do peso relativo e da vazão de litros por segundo, para a gente poder dimensionar bem corretamente as nossas tomadas, qual é o diâmetro mínimo, qual é o diâmetro máximo que a gente pode usar ali, para a gente ter um projeto bem assertivo e econômico. Então, a gente pega um levantamento de todos os ambientes. Aí tá, os ambientes dos apartamentos, os ambientes das áreas comuns, de todos os banheiros e assim por diante. É um cálculo inicial que a gente tem que fazer para a gente conseguir chegar a uma vazão de departamento de determinado ambiente e ao peso de cada prumada. A próxima agora que a gente vai falar é o dimensionamento dos esgotos, que a Camille vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Aqui no esgoto, gente, para dimensionamento, a norma que é usada é a NBR 8160. Então, sendo assim, no nosso projeto, o tubo de queda dele ficou de 100. O de ventilação ali a gente usou de 50. E da inclinação, quando ela está a 1%, a inclinação dela, o tubo é de 100 milímetros. E quando é a de 2%, a inclinação, né, para a tubulação, é usada de 40, de 50 e a de 75 milímetros. Então, dito isso, né, a gente precisa evitar o ângulo de 90 graus, para não ter quebras. Um pouquinho aqui, agora que a gente já comentou com vocês toda a parte do dimensionamento, né, vamos mostrar um pouquinho aqui, ó. Dentro do térreo, a gente tem um alimentador predial, que vem da EMASA. Como foi comentado, foi numa bitola de 40 milímetros. Ele tem o registro, tem o hidrômetro e ele vem pro alimentador principal. Aqui, ele é um tubo que desce lá pro nosso subsolo. E ele vai ir até entrar dentro da nossa cisterna, do nosso reservatório inferior. Onde é que ele vai cair? Nessas duas prumadinhas de sucção e vai ir até a nossa casa de bombas. Na nossa casa de bombas, a gente tem duas bombas de 130 MCA, com capacidade de 8 metros cúbicos por hora, uma potência de 10 CV.
Em média, ela vai ficar ligada somente 4 horas e meia por dia. Ela não vai ficar bombeando o tempo todo para o reservatório superior. Ela não trabalha assim. A tubulação de recalque já é uma tubulação de 63. Por quê? Porque o alimentador ele é de 40, mas o alimentador ele está sempre ali alimentando. E o recalque ele não funciona assim, ele só funciona algumas horas do dia. Então ele tem uma tubulação mais superdimensionada, vamos colocar assim. Ele vai sair da casa de bomba e vai chegar aqui até o nosso shaft. E aqui ele vai subindo e vai passar por todas as pranchas dos outros andares e do apartamento até chegar na nossa casa de máquinas. Aqui ela sobe até o barrilhete e no barrilhete eu vou distribuir ela em 2 tubulações para o meu reservatório superior. Aí, aqui a gente tem o detalhamento dos apartamentos, no caso, né? Que tem todos os esgotos, as nossas tomadas indicando as que descem, as que sobem, o alimentador do apartamento com o seu registro, com o hidrômetro. E como é um duplex, o que a gente fez? A gente distribuiu na laje de cima do primeiro andar. Então, os tubos do primeiro andar do apartamento, eles vão ser tubos que sobem, que eles ultrapassam a laje para o segundo, alimento o segundo. E do segundo, eles vão ser tubos que descem. A gente também tem um sistema super legal, que é a gente ter um aquecedor no apartamento. Então, somente um chuveiro que é elétrico, que é o chuveiro do banheiro da empregada, que é esse aqui. É importante a gente ter ao menos um, porque caso dê um problema no aquecedor no apartamento, as pessoas têm um banheiro, né, que pode estar ali elétrico para tomar. A gente tem uma rede de aquecimento, então a gente tem toda uma distribuição de água quente para os ambientes, para o banheiro, para a cozinha, para a lavação e para os banheiros do pavimento superior. A gente tem aqui os detalhes de esgoto, como a Camille disse, o de ventilação, o do tubo de queda, sempre evitando o ângulo de 90, usando ângulos de 45. Aqui ele entra como 50 e ele vem para o de 100 dentro do shaft. Antes disso ele é sempre de 50. E a gente também tem a visão isométrica, que é onde aqui fica o nosso detalhamento da rede de água. É muito simples de gravar. Eles saem da nossa tomada a 25 milímetros. Depois que eles passam pelo registro e chegam nesse cruzamento aqui, que é o do chuveiro, ele tem uma redução de 20, porque dali ele só vai alimentar o vaso sanitário, a ducha e a pia. Regras básicas. Tubo de água fria é a 20 centímetros do piso. Tubo de água quente é a 35 centímetros do piso. E a alimentação de pia é a 60. A de chuveiro é a 2,10. E o registro fica a 1,10. A gente vai fazendo isso e vai mapeando, né, colocando as cotas certinho para ficar bem detalhado. Uma coisa bem importante também são as indicações de legenda e as listas com os nomes, com a indicação e os nomes e o quantitativo de materiais, que fica ali do lado também. É bem interessante a gente ter essa visão e a gente entender bem como é que essa distribuição ela funciona. E é mais ou menos isso. A gente tem esse detalhamento mais dos apartamentos. Na parte de área comum, a gente tem mais distribuição de água, né? Mas a gente não tem isométricos ou detalhamento assim, somente nos apartamentos. Aí a gente tem separadinho aqui. Esse aqui, esquema vertical, é o esquema das nossas tomadas principais, que são os alimentadores principais dos apartamentos. Ele vem aqui do reservatório superior e aí ele vai saindo. E dessa primeira principal, que é essa que está aqui, ela alimenta a AFP, água fria principal. O diâmetro dela ela vai variando, por quê? Porque nos apartamentos que é de luxo, tem muito banheiro, elas entram com diâmetro de 40. Porém, quando chega na área de lazer, que não tem tanta demanda assim, né? As pessoas não vivem lá, não vão estar o tempo todo consumindo, elas reduzem para 32, 25. Então, é indicado que o diâmetro é variável.
Essa principal aqui é que vai descer do reservatório e dali tem um medidor e tem um registro e ela distribui para os outros lugares. Tanto para a área dos apartamentos quanto para a área de lazer. Um ponto importante também, o projeto ainda não finalizou. Tem dimensionamento dos coletores e subcoletores, que é o destino que se dá da tubulação dos tubos de queda do esgoto. Também tem o dimensionamento das águas pluviais do edifício. E, muito importante, o dimensionamento do bombeiro e dimensionamento para a segurança de combate a incêndio, que ainda vai ser trabalhado também neste mesmo projeto. Então, como a Joana falou, o nosso projeto atende todas as normas, todas as exigências, né? E a gente assegura que tem um escoamento adequado dos efluentes, tem uma ventilação satisfatória das tubulações e da manutenção das condições higiênicas e funcionamento da edificação. E o nosso dimensionamento adotado garante eficiência, durabilidade e segurança da hidráulica. E é isso, espero que tenham gostado. Então a gente agradece e